como o diabo, Satanás. Lembra a serpente lá de Adão e Eva, que enganou Eva? Muito bem. Nesse caso, nosso pai diz, não fará para ti imagem de escultura. Agora eu te pergunto, Moisés, o diabo, Satanás, Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus, diabo. Para que ele fez uma cobra de bronze e colocou no deserto pro seu povinho, as 12 quadrilhas de Israel, adorar? Algo está errado. Nosso pai diz para não matar, Moisés mandava matar. Nosso pai diz para não fazer imagem de escultura. Moisés fez uma serpente no deserto de bronze para o povo adorar. E todo aquele que fosse picado por uma serpente era curado quando se ajoelhasse a serpente de bronze. A mesma serpente que estava lá com Adão e Eva. Só que nesse caso a serpente agora é bronze. Mas a serpente que estava com Adão e Eva está disfarçando agora. A serpente agora nesse caso é de bronze. Mas a verdadeira serpente se chama Moisés. Então vamos lá, meus irmãos, vamos tentar explicar para vocês. Pensem, eu só vou dar algumas dicas para vocês pensar. Pensem, vocês são livres. Pensem, meus irmãos. Pensem. Eu não vou dar o prato feito para vocês. Sempre eu tô dando aqui o pão da vida para vocês pensarem. Tô dando o prato para vocês, não pronto, mas estou dando uma parte. Então agora, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar. Quando era criança, as pessoas, os adultos geralmente gostavam de assustar as crianças. Olha, se você sair na rua, o homem do saco vai te pegar e vai te levar embora. Olha, tem lobisomem, vampiro, essas coisas para assustar as crianças. Olha a tática do diabo chamado Moisés. Olha, se vocês não me obedecer, se vocês não obedecer ao Senhor, virá milhares de serpentes e vão picar vocês. Vocês têm que obedecer ao Senhor. Moisés, diabo, Satanás, vocês têm que obedecer. Se vocês desobedecer ao Senhor, o diabo, Satanás, a serpente, ele vai fazer vir muita serpente picar vocês. Mas não tem problema, não tem. O diabo, Satanás, chamado Moisés, fez uma serpente de bronze e colocou no deserto. Se caso uma serpente, se vocês se desobedecer, pecar perante o Senhor, chamado Moisés, diabo, Satanás, você vai até a cobra de bronze, a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão. Se caso uma serpente te picar, você vai até a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão. Que o Senhor, diabo, Yahushua, Yeshua, Javé, Yeshua, esses lixos desses nomes, chama demônio, diabo, chamado Moisés, ele vai te perdoar. Vocês estão entendendo a jogada do diabo? Olha, se vocês não obedecer o Senhor, ou o diabo, ele falando com ele, prestem atenção. Se vocês não obedecer o Senhor vai mandar várias serpentes para vocês e ela vai picar vocês. Meus irmãos, peraí, aí algumas pessoas dizem, mas isso representa o Messias, ou seus filhos do diabo, seus hipócritas irracionais, porcos irracionais, vocês estão dizendo que a serpente do deserto representa o Messias? Você está comparando o Messias a uma serpente? Hipócritas. Pare e pense. Quando o diabo chamado Moisés fez aquela serpente no deserto, é porque a serpente não é mais um animal. A serpente deixou de ser um animal, a serpente é uma pessoa. Agora o dragão, o diabo, o Satanás não é mais uma serpente, ele é uma pessoa chamado Moisés. Está escrito nos 10 mandamentos, não fará para ti imagem de escultura. O próprio diabo chamado Moisés fez uma serpente dele, representando ele, lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Então, meus irmãos, parem e pensem. Ele está jogando aqui, ele queria colocar medo nas pessoas que estavam, as 12 quadrilhas, aquelas 12 quadrilhas, aquele bando de bandidos, de assassinos que matavam crianças. O diabo chamado Moisés está assustando aquelas pessoas. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham medo da serpente. Presta atenção, serpente de bronze. Agora a serpente, a antiga serpente, dragão chamado diabo, Satanás, não é mais a serpente, uma serpente viva. Agora é uma serpente de bronze. Por quê? Porque a serpente verdadeira agora é um homem chamado Moisés, que até hoje não se acharam o corpo dele. E depois de muito tempo, ele aparece para o Messias no deserto durante 40 dias, tentando fazer o Messias pecar, oferecendo o reino desse mundo. Só que o Messias sabia. E ainda o Messias nos dá um recado. Olha, 12 quadrilhas de Israel, vocês estão esperando Moisés. Olha a dica que o nosso Messias manda. Eles estão esperando até hoje Moisés e Elias e a besta do Apocalipse, meus irmãos. Os três vão vir.
os três dessa vez. Um pelo judaísmo, um pelas igrejas evangélica, maçônica, gospel, e outro pelo Império Romano, a besta do Apocalipse. Um controla o Oriente Médio, outro controla o Ocidente e outro controla a América do Norte e a América do Sul. Por isso que quando vocês estão aí no Brasil, na América do Sul, vocês veem essa Babilônia de religião. E cada esquina tem uma religião diferente. No Oriente Médio, cada país geralmente tem uma religião. Mas aí, impressionante, aí na América do Sul, existem várias religiões ao mesmo tempo. Várias. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Números 21, versículo 4 ao versículo 9. Capítulo 21, versículo 4 ao 9. Quando Moisés fez a serpente de bronze, é porque o diabo já não é mais uma serpente, meus irmãos. O diabo é um homem. O diabo é um homem chamado Moisés. Parem, pensem. Nosso pai teve 2 filhos. Um é primogênito, o outro não. Adão teve 2 filhos. Um filho matou o outro. Nosso pai teve 2. O diabo, chamado Moisés, mandou matar o nosso rei, o Messias. Pensem. Você é livre para pensar. Agora, existem muitos porcos irracionais que não conseguem pensar. A cabeça deles, o que tem, não tem mais cérebro. Já foi totalmente manipulado. Agora pare e pense, meus irmãos. Nosso pai diz, não matará. Moisés manda matar um monte de pessoas. Nosso pai diz, não fará para ti imagem de escultura. Moisés no deserto faz uma serpente de bronze. O diabo, porque o diabo já não é mais uma serpente, o diabo agora é um homem chamado Moisés. Ele faz uma serpente de bronze para assustar aquelas 12 quadrilhas. E aí, quando as pessoas cometiam um pecado perante o Senhor, Moisés ia até a serpente de bronze se ajoelhar pedindo perdão. Ou se caso fosse picado por uma cobra, que o próprio Moisés mandava picar as pessoas, porque não se esqueça, quem controlava as serpentes era Moisés, ele tinha poder para fazer isso. E aí a serpente picava quando alguém desobedecia o diabo, não queria fazer as coisas do que o diabo mandava fazer, Moisés mandava fazer, o diabo, Moisés, ele mandava a serpente picar as pessoas. E aí as pessoas tinham que ir correndo, se ajoelhar perante uma serpente de bronze, que agora não é mais o diabo, mas ele fez uma imagem de uma serpente de bronze, para as pessoas ir lá, se ajoelhar, pedir perdão para a serpente, para Moisés, o diabo. E aí o diabo, a serpente, curava as pessoas. Pensem, meus irmãos. Nosso Pai, o Criador do céu e da terra, e o nosso Rei, o Messias, deu liberdade para vocês pensarem. Não matarás. E aquela praga, diabo, chamado Moisés, matava todo mundo. Não fará imagem de escultura. Aquela praga, Moisés, diabo, fez uma serpente no deserto. Quem enganou Eva não foi a serpente? Quem tentou o Messias não foi ele? O diabo? Agora vocês sabem, o diabo é Moisés.